Olá pessoal, acabam de ser divulgados detalhes impressionantes sobre a queda de um caça F-22 Raptor da Força Aérea dos Estados Unidos, que aconteceu no ano passado. A gente até divulgou isso aqui no canal, perto da base aérea de Eglin, na Flórida. E além da perda de um dos preciosos Raptors, já que a Força Aérea dos Estados Unidos conta hoje com um número relativamente limitado dessas aeronaves, o acidente também quase provocou uma colisão entre outros caças F-22 e F-35. E além disso, o relatório do acidente também descreve que o piloto desse F-22 experimentou uma série de problemas desde a decolagem até que foi finalmente forçado a ejetar logo a seguir. Bom, e a respeito desse acidente, já se sabia que a principal causa foi um erro da equipe de manutenção após uma lavagem do F-22 que afetou as entradas dos controles. E aí ficou até meio difundida a ideia de que o F-22 é um caça que não pode nem tomar um banho, né? Eu vejo muita gente fazendo esse tipo de comentário aqui no canal, mas é claro, né, isso foi um fato isolado, até porque esses procedimentos de limpeza são feitos rotineiramente. E esse foi o primeiro acidente provocado por esse motivo. Bom, a gente vai ver aqui então um resumo do que foi divulgado sobre esse acidente e como os fatos foram acontecendo. Esse F-22 partiu da base aérea de Eglin, na Flórida, para participar de um treinamento como parte de um grupo de 3 F-22, 6 F-35 e 4 F-16. Mas assim que o piloto saiu do solo, ele recebeu o primeiro alerta no painel quando uma luz de advertência na cabine começou a piscar. E como não havia outros problemas visíveis, ele então continuou, mas a uma altura de apenas cerca de 15 metros, o jato começou a girar para a esquerda. Nesse ponto, então, o piloto, temendo uma possível perda do motor esquerdo, aplicou a potência e conseguiu nivelar a aeronave, enquanto seu ala inspecionava o motor em busca de quaisquer problemas ou sinais como peças soltas ou fumaça. E com o F-22 agora em uma subida de 45 graus, o piloto foi alertado por uma segunda luz de advertência e outra rolagem para a esquerda, agora com uma forte queda do nariz da aeronave, deixando o jato quase invertido, de acordo com o relato do ala. E aos investigadores, o piloto afirmou o seguinte: achei que estava fora de controle naquele ponto e estava preocupado com a possibilidade de ter que ejetar ali mesmo. E foi até divulgada essa captura de tela aí de um vídeo da Força Aérea mostrando o momento em que o piloto lutava para manter o controle desse F-22. Mas surpreendentemente o piloto conseguiu recuperar o controle da aeronave, mas aí outra luz de advertência apareceu, dizendo ao piloto que a fuselagem estava ficando sobrecarregada pelas forças G. O piloto relatou o seguinte: quando passei por 10.000 pés, o jato começou a ter tendências incontroláveis de novo. Foi necessária a maior parte da pressão que eu tinha no braço direito para manter o avião em voo nivelado, e nesse ponto não conseguia mais virar à esquerda, ou seja, a aeronave já estava praticamente incontrolável. E enquanto ele lutava ali com os controles, ele, ao olhar para os instrumentos, percebeu que pareciam mostrar valores incorretos de altitude e velocidade em comparação com os que o seu ala estava relatando. E nesse ponto então, com a aeronave praticamente incontrolável e com os instrumentos totalmente fora dos parâmetros, ele tomou a decisão de ejetar, o que, é claro, levou à destruição total dessa aeronave. E foi aí que uma série de acontecimentos quase levaram a uma situação ainda pior, quando os outros aviões dessa missão, aqueles 6 F-35, acabaram se envolvendo numa espécie de missão de busca desse piloto ali no local da ejeção, mas eles não localizaram o piloto e também começaram a ficar sem combustível, quando então decidiram retornar, mas por muito pouco essa esquadrilha de F-35 não colidiu com aqueles outros 2 F-22 dessa mesma missão, naquele espaço aéreo que os documentos descrevem como saturados e bastante perigosos. Isso logo após ali a queda do F-22. Já que naquele momento de apreensão todos passaram a procurar pelo piloto, mas não houve uma coordenação que quase causou essa colisão. E aí os relatórios descrevem esse quase acidente como, abre aspas, uma oportunidade de aprendizado para a coordenação de resposta de emergência futura na área. Ou seja, ele conclui que isso foi uma oportunidade para melhorar os procedimentos nos casos de emergências futuras, para que haja uma maior coordenação. E talvez um dos motivos para esse certo descontrole dos pilotos é que já havia uma certa comoção ali na base, já que 4 dias antes
Um F-35 havia sido perdido em outro acidente, mas nesse caso no pouso, inclusive com os primeiros relatórios já indicando falha humana, com uma aproximação em velocidade excessiva. E aí, na verdade, esses dois acidentes consecutivos até levaram ao que eles chamam de uma pausa de segurança nas operações de voo ali naquela base. Então, por muito pouco, esse acidente não provocou uma perda ainda maior para a Força Aérea dos Estados Unidos. E olha que só nessa queda o prejuízo estimado ficou na casa dos 202 milhões de dólares, incluindo, além da perda da aeronave, os custos com a limpeza ambiental, ou seja, mais de 1 bilhão de reais. E além desse prejuízo monetário, a perda de qualquer F-22 é um grande problema para a Força Aérea dos Estados Unidos, já que, como a gente já viu aqui no canal, o F-22 não é mais fabricado e teve sua produção interrompida por uma série de fatores. E antes desse acidente, a Força Aérea dos Estados Unidos tinha 186 Raptors no total, dos quais apenas cerca de 125 eram modificados para o combate. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá na nossa loja você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês, um bom fim de semana e até a próxima!